noite, pessoal. Estamos aqui começando mais um Comodoro Podcast e hoje temos a honra de receber aqui o Paulo Bezerra, mas antes, minha querida aqui, que eu sempre esqueço dela. Amiga, tudo normal. Oi, gente, tudo bem? Eu fiquei tipo... Tudo, você não vai, né? Me dá um espaço. Paulo. Seja bem-vindo, Paulo, tá? No nosso podcast. Estamos aqui para te conhecer mais e as pessoas também conhecer, além do Paulo, né? O Paulo vereador também. Boa noite. Eu gostaria de agradecer primeiro o convite, né? Parabenizar vocês, né, por essa iniciativa. É muito bacana, né? E parabenizar essas inovações na nossa cidade. Eu fico muito feliz, né? E é um prazer estar aqui. Como eu disse, um pouquinho nervoso, mas, né? Estamos aqui. Bem natural, assim, a gente ouve dos convidados. Ai, gente, porque é natural. Se eu também, né, fosse chamada, meu pai do céu, porque o incerto, você não sabe o que vai acontecer, mas fique à vontade. Aqui, né, é sua casa temporária e vai dar tudo certo. Obrigado. Vamos começar, então, assim, nós queremos saber se você nasceu aqui na cidade, como foi a trajetória, quanto tempo está aqui, um pouquinho aí o início da sua história aqui na cidade. Então, com muita felicidade, eu sou daqui, né? Eu digo que eu não vim para cá porque aqui eu estou. Eu morava em Nova Alvorada, então agora vocês vão saber a minha idade. Eu estou aqui antes de Comodoro, né? Então eu nasci em Nova Alvorada e no ano de 82, né? Então assim, estou antes de Comodoro. Muito feliz, né? Sempre morei aqui. Só saí uma temporada para fazer a faculdade em Itangará, mas amo Comodoro, né? Gosto muito daqui. E com muito orgulho eu falo, né, que eu sou daqui, né, e gosto muito daqui. Que legal. Nasci aqui também e eu, modéstia à parte, amo também, amo o clima, tranquila a cidade, né. Mas você falou que saiu para um período de formação. Como que foi aí a sua carreira acadêmica, né, digamos assim? Então, assim, como eu disse, eu sempre morei aqui e trabalho na saúde, sou apaixonado por essa área. Então, como que começou tudo? Eu comecei trabalhando como agente comunitário de saúde, um trabalho que eu amo bastante, que é um trabalho de prevenção, né, de ir às casas. A gente fala que é o elo entre a comunidade e a unidade de saúde. Então, ali começou o meu trabalho. Depois, eu tive a possibilidade de fazer o curso técnico em enfermagem, aqui em Comodoro mesmo, né? Continuei trabalhando na saúde e depois dei continuidade, prestei um vestibular na Unemat e fui estudar lá em Tangará da Serra, né? Foi esse período que eu cursei enfermagem lá na Unemat de Tangará da Serra. Então é esse período que eu fiquei fora de Comodoro. É uma cidade também que eu gosto bastante, né? Tangará da Serra. É uma cidade muito acolhedora, bem bacana também. É legal. E você sempre amou essa área da saúde, pelo que dá para perceber, né? Sim, eu gosto muito de pessoas, né? Eu sempre gostei bastante de pessoas, de estar envolvido. Lidar servir, com né? Servir, E a saúde é uma área que a gente consegue, né? Trabalhar bastante, lidar com pessoas, com o ser humano. Esse cuidar, ele faz... muitas vezes quando a gente está cuidando do outro, isso faz muito bem pra gente. Sim. Quando a gente cuida do outro, a gente está sendo cuidado, né? Eu acredito muito em Deus e eu sempre falo assim, quando a gente sai da nossa casa para cuidar do outro, Deus está cuidando dos nossos. Né? Então isso é bem prazeroso pra gente. Então eu sempre gostei dessa área, desde que eu iniciei de agente comunitário de saúde, no qual eu tinha a possibilidade de visitar, adentrar nos lares, ouvir as necessidades das pessoas, né? Poder contribuir. A gente ouve assim, o trabalho de agente comunitário de saúde, como ele é importante, porque muitas vezes tem pessoas que elas estão em casa, elas não têm essa comunicação. Muitas vezes os agentes de saúde aqueles que chegam, que fazem o primeiro trabalho, a visita, que muitas vezes acham muitas realidades, né, que conseguem contribuir. Então a gente adentra, né, aquela realidade. Então, e eu só fui me apaixonando cada vez mais.
como eu disse, eu gosto de pessoas, então assim, eu fui me encontrando, né, nessa área. Que legal, Uau. Muito legal mesmo. Porque, é que nem você falou, você está mexendo diretamente com pessoas e podendo contribuir. E esse negócio de agente, né? Agente de saúde. Comunitário de saúde. E geralmente você visita a casa, que nem tu disse. Às vezes a pessoa está passando por uma necessidade e ela não sabe que o setor público pode ajudar ela nessa situação, não é? E a questão, o trabalho do agente comunitário de saúde também é a prevenção. É a orientação, né? Uhum. É bem bacana esse trabalho porque a gente leva as informações. E muitas vezes assim, a gente fala assim, olha, as informações básicas, mas tem pessoas que não sabem. Uma questão da orientação das vacinas, pré-natal. Então a gente acompanha hipertenso, diabético, acompanha mesmo a realidade e trabalha sempre a prevenção, né? O que pode ser feito para prevenir, porque a saúde básica é a prevenção, né? Você vai trabalhar Sim. para que não se adoeçam, né? Então, você vai sempre trabalhar a prevenção. Então, essa área eu gosto bastante. Gosto bastante também de saúde pública, sou apaixonado. Eu acho que quando eu escuto algumas realidades assim da saúde pública, claro que muitas vezes ela é mal gerida, mas quando nós falamos do SUS, eu sempre sou defensor do SUS porque é um sistema, como a gente fala, sistema único de saúde, é um sistema que dá certo. Muitas vezes ele é mal gerido, tem, né, em alguns lugares, tem pessoas, em todos os lugares a gente vai achar pessoas boas e pessoas... Sim, mas eu sou sempre defensor do SUS porque da saúde pública. Porque muitas vezes assim, a gente fala assim, olha, eu faço tudo particular, mas você não faz porque é vacina. Se você for acidentado em algum lugar, qualquer lugar desse nosso país, a primeira que vai te socorrer é um órgão público, né? Então vai fazer. Então nós precisamos, claro que nós precisamos cobrar, mas nós temos que ser um defensor sempre da saúde pública, do SUS, né? E eu sou apaixonado por essa área, eu acho que tem muitas coisas a serem melhoradas. Eu acredito que todos nós podemos melhorar todos os dias, né? Eu chego ao fim do meu dia e eu olho e eu falo assim, eu posso ser melhor. Então isso é para tudo, né? Então quando a gente participa do processo, quando a gente ajuda, nós também cobramos, nós também faz parte, né, esse processo. Uau! E você falando aí, eu vi realmente assim a questão de propósito de vida, sabe? Sim. A pessoa que ajuda o outro, o próximo, ela se encontra naquilo, e aquilo, ela não está fazendo só bem a ela, como está obedecendo a Deus. Sim, e está ajudando o próximo, porque às vezes para nós, né, às vezes temos acesso à informação, é óbvio algumas coisas básicas de saúde, mas a realidade de muitos é muito diferente. Então o que é óbvio para mim é uma novidade para outra pessoa. Exatamente. Eu, né, que crio o conteúdo, sei disso. Porque algumas coisas as pessoas ficam perguntando isso como se fosse a primeira vez, né, Sim. que não tem acesso. Então, é muito importante. Quantas tragédias são evitadas pela prevenção. Sim, se você previne, não acontece aí, né? Isso. Eu dou aula também em um curso técnico, né, e eu sempre falo para os alunos, aquilo que é outra vez para nós, para o outro é novo, né? Sim. Então, e sempre, quando a gente vai atender alguém, eu sempre me coloco no lugar do outro, né? Claro. E se fosse comigo, como que eu gostaria, né? Eu sempre falo nessas questões, porque tem dia também que você não está bem, né? Sim. E aí, só que nós precisamos trabalhar isso dentro de nós, que muitas vezes nós precisamos sair da nossa casa e deixar as nossas dificuldades, e a gente precisa servir o outro, como eu falei no início. E muitas vezes a gente sai não tão bem, e a gente cuida do outro, e quando a gente chega na nossa casa, aquela dificuldade, né, que nós tínhamos, ela já diminuiu. Né? Deus já cuidou para nós, então é muito bacana, né? Você obedece um dos mandamentos que Deus pede muito, que é amar o próximo como a ti mesmo, né? Sim. E isso é muito, assim, eu digo, no nosso cotidiano, é muito difícil você, tipo, colocar colocar a Andréia em primeiro lugar e deixar as minhas coisas em casa. É muito difícil isso para o ser humano. Então, querendo ou não, esse é um mandamento
bem difícil de ser seguido também. E você segue, e isso é muito legal mesmo, vai ajudar o próximo, tipo, cara, ela tá precisando de uma ajuda, eu vou ali, tá tudo bem, vou deixar o que eu tenho que fazer e vou ajudar ela. Nossa, se as pessoas, tanto tem uma pessoa no Instagram que, você vê aí, a moça que falou, ela falou super bem de você, algo que ela passou por uma dificuldade, e a pessoa que ajudou ela nesse momento foi você, entende? Fala aí. Nós abrimos uma caixinha de perguntas e essa pessoa até me emociona, porque eu me identifico muito com ela. A Edneia Santana, ela falou assim: um amor de pessoa, gratidão por tudo o que fez por mim e pelo meu filho Isaac, na minha gestação. Então, realmente, porque ela, meu Deus, né? Ela passou por a história de vida. Lembrar a história de vida dela, mas então, são muitas pessoas, né? São muitas situações assim que acho que agora eu tô lembrando dela. É o caso de que ela teve um gêmeos, aí depois ela engravidou novamente. Eu conheci ela assim numa situação e como eu falo pra você, né? Isso, num dia eu me emocionei, até conversando com a Daya, né? Daya já esteve aqui sobre esse assunto, porque assim, quando a gente cuida do outro, é aquilo. É muito mais prazeroso pra gente, né? Sim. E muitas vezes nós falamos assim, a gente não faz nada além do nosso trabalho, mas aquilo que a gente precisa fazer, nós temos que fazer bem feito. Porque assim, a gente não tem que colocar assim, olha, é só minha obrigação. Não. Né? Mas nós temos que fazer o nosso trabalho, e esse trabalho, ele acontecendo, as coisas vão acontecer naturalmente, né? Sim. Então, nesse caso agora, a gente tem tantas situações. Quando eu estive visitando, eu ouvi algumas coisas que, assim, nos alegra, né? Nos deixa também, porque nós também precisamos disso, né? No dia a dia, desses reforços que nós falamos, Sim, né? Para a gente poder continuar. E essa é uma história muito linda, né? Eu, inclusive, ainda tenho que conhecer, eu fiquei de conhecer o bebê, e aí passou pelo tempo da pandemia, eu não quis ir, né? Mas eu ainda quero conhecer, e assim, foi uma história muito linda mesmo. E eu acho ela, assim, uma vencedora, né? Porque ela estava determinada. Eu achava muito interessante como ela se cuidava, ela seguia as orientações, porque ela queria. O tempo que ela ficou em Cuiabá, eu estive em Cuiabá. Bem difícil, né? Pra eu estive em Cuiabá numa agenda, eu tive a possibilidade também de visitar ela lá. E eu dizia sempre para ela, você vai vencer, né? Porque quando... Ela também tem uma participação muito grande, né? Ela tinha muita força. Quando eu visitei, como eu disse, quando eu visitei ela, aquilo foi bem para mim, porque eu olhava assim, ela com aquela vontade de querer vencer, de querer ter o filho, de seguir as orientações. Um dia que eu fui visitar ela, ela estava de repouso e ela seguia certinho aquilo que dizia para ela. Então, aquilo faz. Então, essas coisas é que faz bem, né? Sim. E nós vivemos assim no mundo que essas coisas boas, elas têm que ultrapassar as coisas negativas, né? Porque muitas vezes nós, assim, focamos tanto em coisas, né? Em coisas... Não, nós temos que... Existe também, mas nós temos que focar nisso. E aí a gente olha para o mundo e fala assim, olha, esse mundo tem jeito, porque né, existe amor, como você falou, um dos mandamentos de Deus, né? E Deus, ele é soberano, ele deixa todo esse amor para nós, e a gente olhar e falar assim, não, há possibilidade, tem jeito, né? Não é a gente olhar, eu não gosto muito de ficar vendo aquelas reportagens negativas, porque né, trazer aquilo para dentro da nossa casa, porque né? Muitas vezes a gente liga os jornais, é só tragédia. E a gente reforça aquilo, né? E a gente acaba repostando. Propaganda. Não, vamos jogar coisas boas, né? Levar notícias boas para as pessoas, porque tem muitas notícias boas. Sim. Mas muitas vezes nós apagamos, porque a gente só olha, né? Só dá o gás. Então, assim, existem muitas coisas boas, é possível. E sempre que a gente olha assim, é possível, né? Sim. É possível ser melhor a cada dia, é possível encontrar pessoas bacanas, que a gente podemos reforçar, podemos conversar. Então, assim, e a saúde é isso. Cada dia a gente encontra uma realidade diferente, e aí a gente escuta histórias, assim, antigas, né? Tem pessoas assim, que falam, olha, você estava no dia do meu pai, do parto do meu filho, ou você fez tal. Isso pra gente, assim,
são tantos pacientes que a gente não consegue lembrar de todos. Sim, não é. Mas eu sempre falo para os alunos, a forma como você atende as pessoas fica marcado. Uau. Ou é bom, ou ruim, ou positivo ou negativo, sempre vai ficar marcado. Exatamente. Então, dê o seu melhor sempre, né? Quando você puder, né? Dê sempre o seu melhor. E isso fica marcado, eternizado na vida das pessoas, né? Exatamente. E assim, escolher a profissão, né? Se você escolhe, você já escolhe com amor. Então, faça por amor também, Sim. com amor. Porque às vezes a gente chega e vários casos, né? Que chega e a pessoa é maltratada, a pessoa, tipo assim, você chega pra ser cuidado e acaba sendo maltratado. Isso. E a gente entende que a pessoa talvez teve um dia ruim, entende? Só que a gente também, muitas pessoas também não entendem por que a pessoa está num local que é pra ser cuidada, a pessoa está sendo maltratada. Porque infelizmente acontece, é que nem tu disse, você vai ser marcado, tanto com coisas boas quanto as coisas ruins. Exemplo, você é o tipo de pessoa assim que a gente ouviu muito falar, nossa, é uma pessoa boa, é uma pessoa que deve estar no podcast, é uma pessoa que vocês precisam trazer para as pessoas ouvirem, entende? Então, assim, você é marcado com lembranças boas. Isso é muito importante mesmo. É claro que eu também sou do setor público. É basicamente impossível agradar a todos. Não dá. Mas cabe a nós fazer a nossa parte, né? Fazer o nosso melhor, enfim. E se tratando desse contexto, né? Trabalhar com o público, pessoas diferentes, personalidades diferentes, Sim. dias caóticos. Como você consegue, assim, lidar naqueles dias em que tem uma situação agravante, uma pessoa está alterada, ou tem um turbilhão de ocorrências na sua responsabilidade. Como que você procura lidar com esses dias que não são tão bons? Então, todos nós, né, como você já falou, existem esses dias que não são tão bons, são situações que muitas vezes também fogem, nós não temos o controle de todas as coisas, né? Então, assim, não existe uma receita pronta, né? Mas o que nós sempre temos que procurar principalmente quando as pessoas elas chegam, principalmente no setor da saúde, elas chegam com muitas situações, muitas vezes bravas. Sim. Muitas vezes, assim, ela já procurou todas as situações, e aí naquele momento, então muitas vezes, assim, ouvir, né? As pessoas têm muita necessidade de serem ouvidas, né? Eu também cursei fiz psicologia por trabalhar na saúde e por ver que as pessoas têm necessidade. Muitas vezes, um exemplo assim, tem umas pessoas que elas procuram os PSFs, a secretaria ou algum setor de saúde por ser escutada apenas. Elas saem da casa delas e elas procuram um setor onde elas precisam e conseguem ser escutadas. E muitas vezes, assim, elas levam uma necessidade, e aí uma questão até física que existe também, mas você olha que o principal, elas têm muita carência de ser ouvido. Então, a gente tem uma necessidade hoje, porque a gente fala, né? E a gente não escuta as pessoas, porque nós temos dificuldades, né? Sim. Eu me coloco porque eu falo bastante, então muitas vezes, assim, as pessoas, elas querem falar. E elas procuram locais para falar. Em todos os locais que elas vão, muitas vezes elas não são escutadas. Então, um dos principais, eu acho que, assim, objetivo é ouvir as pessoas, né? Porque, de repente, elas querem falar, e de repente elas vão chegar bravas com aquela situação, você vai deixar ela falar, e aquilo vai se mudar, Sim. né? Eu lembro de uma situação, assim, sem dar nome, né? Mas que eu atendi uma situação de uma vez, uma mulher, ela estava extremamente nervosa, porque ela tinha ido em vários lugares, e aí muitas vezes também o que deixa as pessoas muito nervosas? A informação errada, não orientar corretamente os lugares. A gente também, quando a gente vai num lugar e no outro, né? E a gente não é bem informado, muitas vezes isso gera. E aí, quando eu fui parar para escutar aquela mulher, ela trazia uma realidade que ela não tinha sido escutada, né? Então, ela trazia uma realidade que não era possível,
mas também ela não tinha sido escutada para direcionar. E aí eu lembro que depois, esses tempos até encontrei ela, e aí a gente direcionou para o local certo, né, que ela precisava ir. E hoje, assim, ela saiu de lá muito tranquila, né? Mas por quê? Porque as pessoas, elas precisam ser ouvidas. Então, nós precisamos dar oportunidade para as pessoas falar. Legal. Hoje, assim, nós vemos, assim, com todo esse aumento, né, de depressão, de ansiedade, de todo... principalmente entre a questão dos jovens, é um público, né, que eu quero falar um pouquinho, é um público que eu gosto bastante, sempre trabalhei com juventude, né, eu gosto bastante desse público. Por quê? Porque a juventude, eles têm muitos desafios, né, eles são muito, a gente olha assim, muitas vezes a sociedade aponta, né, você deve ser assim, você tem, no meu tempo era assim. Então, e não é fácil, a gente olhando para a realidade dos dias de hoje, quantas coisas são oferecidas, Sim. Não é fácil ser jovem no dia de hoje. Então, nós temos que olhar tudo que existe, né, tudo que é ofertado, e olhar numa realidade dessa e poder também trabalhar, né, não só acusar, olha, os jovens são tudo irresponsáveis. Não, eu admiro muito, porque os jovens, quando eles querem, eu trabalho bastante na igreja com eles, quando eles querem fazer alguma coisa, eles transformam. Eles acontecem. Eu falo assim, é um público que eu gosto de trabalhar com eles, porque a gente desafia e eles fazem. Tem a força, né? A Bíblia fala, né? Que eles têm a força. Eles têm a força e eles fazem e dão o melhor deles. Sim. Né? Quando a gente desafia eles, e aí eles se colocam, eles precisam... nós precisamos conquistar eles, né? Então, quando nós conquistamos, e aí a gente consegue fazer um trabalho com eles, eu falo assim, é admirável de ver como que eles fazem e fazem bem, né? Perfeito. E é em todos os lugares. Então, assim, é possível, nós sabemos, assim, que existem muitas demandas, muitos desafios. Hoje, o mundo, a sociedade, a gente olhando para a nossa cidade mesmo, são muitas coisas que são oferecidas para os jovens de uma forma errada, né? E ele tem que passar muitas vezes assim por todo esse processo, né? Sem nenhuma ajuda. Sem nenhuma ajuda, porque muitas vezes assim não tem um diálogo em casa. O diálogo, ele é super importante, né? Nós precisamos falar, nós precisamos conversar, expor. Os assuntos, eles precisam, porque muitas vezes nós não falamos sobre determinados assuntos, nós achamos, mas hoje as informações, elas estão aí, muitas vezes as pessoas, elas entendem de uma maneira errada, ou aprendem de uma maneira errada, porque não houve o diálogo, e isso na escola, em casa, na igreja que ele participa, ou nas amizades, né? Então, sempre tem que ser conversado. E todos os assuntos, né? Exatamente. Precisam ser dialogados. E eles precisam... A palavra, assim, não pode, para o jovem, é muito... Então, você tem que mostrar para ele o que ele pode, porque pode. Mas o que vai causar? Exatamente. Quais são as consequências? Quais são as consequências? Eu sempre converso com eles, vocês podem, mas olha as consequências que vocês vão caminhar se vocês pegarem esse caminho. Porque se a gente simplesmente falar assim, não pode, eles vão ficar extremamente... É igual quando a gente era criança, desculpa te cortar. Quando o pai da gente falava que não podia, a gente, tipo, mas peraí, não pode por quê? Não falava por quê? Aí a gente ia lá e fazia. Colocava o dedo na tomada, porque a gente não sabia o porquê, o que gerava. Precisa explicar, né? Exatamente. E é assim com os jovens também, os adolescentes, porque existem muitos desafios, né? É uma mudança. Os adolescentes ainda mais dificuldade, porque uma hora você é criança, você não pode fazer uma coisa dessa. Aí outra hora você não pode mais fazer isso porque você já é adulto. Então fica tão confuso, eu posso, eu não posso. Para algumas coisas eu sou criança, para outra não, eu já sou... Então é muito confuso, é um público assim que precisa, eu quero me especializar mais, né, nessa questão da psicologia, nessa área, porque é uma área que eu gosto bastante de jovem. Até fiz meu TCC nesse público e falando a questão do alcoolismo, né, para esse público voltado. Então, assim, estudar quais são as causas, né, porque a gente simplesmente falar assim, olha,
Aos jovens hoje a questão do álcool, das drogas, está muito alta, tudo bem, mas a gente tem que estudar quais são as causas, né, o que leva, entender o contexto que eles estão inseridos, né, hoje nós temos uma questão familiar também, né, hoje os desafios familiares, então assim, são N fatores que a gente olha e que precisa ser trabalhado, aí volta, por isso que eu falo que eu gosto de políticas públicas, porque esse é um assunto para serem trabalhados nas políticas públicas, porque envolve, quando nós falamos de jovem, envolve toda essa questão nas questões das políticas públicas. O que nós precisamos, como políticas públicas, oferecerem para os jovens, aí entra a questão da prevenção, que daí volta também, por isso que eu falo que é um leque, né? Engloba tudo, né? É essa questão, porque daí entra a questão da prevenção. Sim. Quando nós prevenimos, quando nós falamos em política pública, quando nós sentamos para discutir, nós não simplesmente apontamos o outro, mas quando nós nos colocamos no lugar do outro, ó, ele está enfrentando essa situação, mas eu já parei para ouvir, ou eu simplesmente, como sociedade, muitas vezes hipócrita, né, que nós somos, simplesmente apontamos o dedo para o outro e deixamos que o outro se afunde mais. Eu dizia para uma pessoa, muitas vezes, quando nós passamos por alguma dificuldade, a sociedade, ela simplesmente nos aponta, e aí a gente errou, né? Todos nós passamos por algum erro, e aí a cobrança, ela já é nossa. Quando nós erramos em alguma coisa, a primeira cobrança... Já me auto-julguei. Hoje, por que eu faço isso? Tá tudo errado. Mas, enfim... exatamente sobre isso, um mal, né, realmente da nossa sociedade no dia de hoje são não só doenças, né, estamos enfrentando aí essa questão, né, do vírus, enfim, né, uma prevenção a mais, mas doenças da alma, da mente, que isso proporciona até doenças físicas, sim, né, isso. Alguma contexto familiar, algum trauma muito forte, a pessoa não soube lidar com isso, a mente ficou acelerada, isso vai desencadeando outras coisas, e tudo poderia, né, ser resolvido com políticas públicas para ouvir esse pessoal, né, saber que tem algum local, ou enfim, pessoas mesmo, para ouvir, para conseguir sair dessa realidade, né? Porque todos nós temos momentos difíceis, passamos por traumas no decorrer aí da nossa trajetória, mas é isso mesmo, Paulo. Mas as pessoas não têm essa consciência muitas vezes, porque amanhece o dia, vai para o trabalho, aí seus próprios interesses já tomam conta da mente, e as pessoas que se explodam, querem os meus interesses. E é importante, se você tem essa mentalidade, você vai influenciar o seu grupo de amizades, você vai influenciar aquela galera que você anda junto, os jovens que você trabalha na igreja, né, a comunidade, você como vereador, faz a diferença. Sim. Cada pessoa que vai, né, te escutar aqui, uau, vai acender o leque, tem coisas óbvias que a gente acaba... Precisa ser repetido isso, sim, né? Pra gente como ser humano melhorar. Isso é muito bacana. E quando nós falamos assim, uma questão, por exemplo, da saúde pública, da saúde mental, quando nós falamos disso, engloba muita coisa, né? Porque se a gente vê a história, só fugindo um pouquinho, se a gente ver a história, por exemplo, da saúde mental, antigamente as pessoas elas eram tratadas em manicômio, elas eram isoladas da sociedade. Por quê? Existia uma dificuldade, a sociedade ela queria só se isolar, né? E hoje nós vemos assim, que essas políticas públicas de saúde mental, elas são voltadas para que essa pessoa ela seja inserida na sociedade. Ela precisa de tratamento, precisa sim, mas ela precisa ser inserida na sociedade. Então sim, esse tratamento, eles precisam acontecer da melhor forma possível e mais próximo do familiar, da sociedade. Porque quando nós só isolamos, nós queremos fugir da realidade, né? Então, existe uma problemática, eu simplesmente isolei e o outro fica lá. Então, nós precisamos olhar a pessoa como um olhar, como a pessoa por inteiro, quando nós falamos, né? Como que ela vive, em que contexto ela está inserida. E a gente, muitas vezes, nós achamos assim, aquilo que é normal para nós,
pode não ser normal para o outro, Exatamente. né? E muitas vezes, assim, a gente julga, a gente condena, nós apontamos o dedo, e o que nós podemos é, cada dia ser melhor. Mas de que forma? Buscando sempre, né? Nas leituras, a parte da espiritualidade, que, né? Independente de que igreja, ou, né? Mas, assim, cada um buscando a sua espiritualidade, o Deus que todos nós acreditamos, cada dia nós podemos ser melhor. E também na sociedade, né? Porque nós vivemos ali em união com os nossos irmãos da nossa igreja, mas nós saímos para a sociedade. E o que nós somos depois que nós saímos para a sociedade? Como que nós fazemos a acolhida com o outro, né? Como que nós fazemos a acolhida com as pessoas quando nós estamos no nosso trabalho, quando estamos em outras realidades? É aquela coisa, eu posso evangelizar lá no meu trabalho, né? Com Sim, a pessoa que chega lá, com a forma como eu falo com aquela pessoa que eu encontro, né? Exato. Voltando para o setor político, na verdade, tem algum projeto assim que esteja voltado para essa juventude? Ou... Então, assim, falando desses projetos, eu gosto bastante, trabalho, né? Existe, acho que vocês já viram aí o teatro, né? Que está na cidade, né? Já tem bastante tempo. E a gente está... Sério, eu sou apaixonada por teatro. Desculpa, eu realmente não sabia. Então, né? O Geração da Arte, né? Eles apresentaram, sim, né? Arte. Eles apresentaram até o ano passado. E, é voltado para o público? É voltado para... para estudantes, né? Sério? Então, legal. assim, eles fazem um trabalho muito bacana. Tem um trabalho também social que eu gostaria até de falar. A gente está, assim, iniciando, e bem bacana, que tem a Associação dos Surdos agora no nosso município, que quando nós falamos, assim, da questão do surdo, a gente pensa assim, olha, mas na nossa cidade existe. E quando eu me deparei em conversar, em acolher essa demanda que eu gostaria de trazer hoje, porque, assim, primeiro, quando eu ouvi, tinha uma intérprete, né, quando a gente sentou para ouvir eles, quanta realidade, né? Eles estão aí e muitas vezes, assim, no dia que nós vimos ele, a gente se emocionou porque eles estão aí com N dificuldades e nós podemos e devemos, né? Nós, como eu sempre falo e eles, né, falaram, nós podemos nos capacitar, fazer Libras e conseguir comunicar com eles, né? Legal. Eles não têm a possibilidade de ouvir, mas nós temos a possibilidade, né, de nos capacitar, buscarmos, e aí fica um ponto de interrogação para nós. Nós vamos ter até dia 26 de setembro, que é um projeto que nós implantamos, da minha autoria, que é o Dia do Surdo no município. Para que isso? Para a gente chamar a atenção e aproximar as pessoas ouvintes dos surdos e saber quais são as dificuldades que eles enfrentam, a dificuldade de comunicação no mercado, a dificuldade no setor público, né? A gente já começa por nós, em casa mesmo, né? No setor público. Então, assim, e aí nós precisamos criar políticas, né? Sempre pensando e voltadas para esse público, que tem também público jovem, né? Então, nós precisamos trabalhar toda essa realidade. Se nós olharmos dentro da associação deles, tem uns 17 surdos, então assim, nossa, e a gente olhando, né, para nossa realidade, e eles estão aí, passa no nosso dia a dia, muitas vezes nós não vemos, nós não nos aproximamos, porque a gente tem dificuldade de comunicar, então aquilo que a gente tem dificuldade, a gente não gosta de se aproximar muito, então eu até queria deixar esse apelo para as pessoas que estiverem acompanhando. Vamos somar, vamos buscar, né? Vamos conhecer essa realidade, né? Para que nós possamos, assim, sempre somar, porque tudo isso faz parte de políticas públicas. E como nós moramos numa cidade no qual a gente ama essa cidade e nós queremos o melhor para essa cidade, nós temos que olhar todas as realidades, né? Sim. E se a gente olhar, por exemplo, a gente que conhece a palavra, quando Jesus passava, ele ia as pessoas que estavam à beira do caminho. Sim. E se a gente olhar,
as pessoas surdas, muitas vezes, elas estão à beira do caminho, porque a gente passa e nem vê, não comunica, nós não falamos, nós não buscamos, né? Eles estão ali com as dificuldades e a gente pensa, é uma dificuldade deles. É igual você falou, eles estão isolados da sociedade, querendo ou não. Porque ninguém está tendo contato, então acaba ficando isolado. A gente nem percebe. Deixa eu só contar uma experiência que eu tive com eles, assim, para mim foi uma lição de vida, porque eu estive numa reunião deles e a intérprete não estava lá no momento. E aí eles se comunicavam normalmente. Quem não conseguia se comunicar era eu. Quem que estava fora da casinha? Quem que estava fora da casinha, né? E aí eu me coloquei na situação de que muitas vezes eles passam por essas situações em muitos lugares, né? E então, assim, e pensando nisso, nós pensamos que nós podemos fazer o nosso melhor. Sim. Nós podemos buscar, e fica um desafio aí para todos nós buscarmos. A gente tem cobrado, temos levado isso para a questão da educação, né? Para a questão da saúde. Nós já buscamos apoio com a OAB, com a CDL, né? Porque eles também têm muita dificuldade da questão do mercado de trabalho, sim, né? Dessa inserção. Então, a sociedade, ela precisa olhar essa realidade, de que forma nós vamos trabalhar. E quando nós falamos isso, é papel de todos sim, nós, independente de onde nós estamos, lá no seu local de trabalho, se chegar uma pessoa surda lá, você vai ter dificuldade. Então, exatamente, assim, nós vemos que uma realidade de todos, não é? A gente muitas vezes pensa assim, mas isso é deles, é uma problemática da família deles, é uma realidade. Então, não, mas é de todos nós. Primeiro, como ser humano. Aí nós voltamos lá, quando você fala, né, que nós devemos amar a Deus, amar o próximo, né? Primeiramente, como nós estamos amando esse próximo? Porque muitas vezes a gente olha na televisão e a gente fala assim, nossa, tal situação, e a gente se comove, né? E muitas vezes tem uma realidade tão perto de nós, né? Da nossa casa, que nós podemos fazer aquilo. E outra coisa também, muitas vezes nós pensamos assim, olha, eu só vou fazer alguma coisa quando eu estiver vereador, quando eu estiver prefeito, quando eu estiver deputado. Ser alguém, né? Mas você pode fazer a diferença lá onde você está. Como pequeno, você pode tomar a decisão de falar assim, olha, eu quero aprender Libras. Uau, exatamente. Não é? Esses tempos, eu até fui em algumas aulas, porque eu já tentei aprender. Mas faz bastante tempo, eu não sei se ainda tem essas aulas. Então, agora no momento... o nome da menina que dava aula. Agora no momento nós não estamos tendo, mas nós estamos buscando políticas públicas para que isso volte. Legal. Para que isso esteja presente, para que nós possamos, né, buscar, né? A Micaela faz parte, né? Ela é a secretária da associação, né? Que legal. A mãe dela é servidora pública também, ali da saúde. O esposo da Micaela também é o presidente, ele é surdo também. Nossa, então, assim, nós temos... E eles são, assim, pessoas... Nós tivemos a oportunidade de ir com eles em Cuiabá, para a gente estar correndo atrás de algumas... Porque nós precisamos, primeiro, conhecer, né? Sim. Nós temos isso... Como que isso acontece nos outros municípios, né? Que forma o Estado, aqui o município... O que nós podemos fazer? Então, no primeiro momento, nós fomos conhecer. E aí nós levamos eles, nós tivemos uma oportunidade de ter agenda com a secretária de Assistência Social do Estado e ver quais eram as políticas, né, existentes. Lá a gente teve um intérprete que nos acompanhou, então, assim, foi muito bacana. E como era para nós, e aí eu volto de novo, né, que isso é bem mais para nós, olharmos como que eles ficavam felizes de poder se comunicar, de poder saber que é possível, né, as políticas públicas voltadas, como nós falamos assim, as coisas elas vão caminhando, a gente sabe que não é fácil, não é assim, falar, olha, faça assim, quando a gente está vereador, né, é um processo, nós também temos um papel, né, de estar vereador, nós não fazemos, né, tudo que a gente gostaria, porque assim, a gente não tem esse poder, né? Sim, tem muitas coisas, né? Tem coisas que a gente olha e vê, e também tem coisas que não é o nosso papel, né? Existe
o papel dos vereadores, existe o papel do executivo, do legislativo, é diferente, né? Então, e muitas vezes as pessoas elas não entendem essas questões, né? A gente escuta algumas pessoas que elas englobam todas essas questões, mas é igual, voltamos ao assunto, nós precisamos conversar todos os dias, precisamos melhorar essas situações, mas eu gostaria de deixar esse desafio para Comodoro mesmo, nós vamos trabalhar bastante isso. Eu falei assim que esse é um projeto independente, é um projeto pessoal que eu quero, né, independente de onde eu estiver, eu falei para eles, é um compromisso pessoal meu, não é um compromisso de vereador, mas independente de onde eu estiver, eu quero continuar trabalhando com eles, aquilo que estiver ao alcance, onde eu estiver, eu quero fazer, né, a minha parte, porque assim, é apaixonante conversar com eles, é apaixonante ouvir o que eles trazem de realidade, muitas vezes assim, a gente para pensar e a gente pensa assim, eu tenho tantas coisas, eu consigo me comunicar, e eles estão aí muitas vezes precisando de trabalho, precisando de se aproximar, eles reclamam muito, né, que muitas vezes o ouvinte é muito distante deles, porque tem medo fica perdido. Fica perdido. E aí, muitas vezes, assim, não toca, não cumprimenta. Porque você cumprimentar, tocar, né, se aproximar. E muitas vezes o ouvinte não, ele distancia por medo. Por insegurança de não saber como lidar com a situação. Então, é uma situação que eu gostaria de deixar, né, com muito carinho para que nós possamos trabalhar, né, fazer um apelo para a nossa sociedade comodorense, que é uma cidade maravilhosa, que assim, eu sou apaixonado por aqui, porque todos os projetos que se levantam em ajudar as pessoas, em Comodoro as pessoas ajudam bastante. Ajudam. Né? Elas se envolvem, realmente. Elas se envolvem, igual nesse projeto mesmo. Os parceiros que nós temos buscado, eles têm se apaixonado também pelo projeto, eles se envolvem. A gente conhece, eu gosto de Comodoro porque aqui a gente conhece, né, as pessoas. Todo mundo conhece todo mundo. Todo mundo conhece todo mundo, né? Você passa, já sabe, olha, fulano, né? Sim. E eu fiz, na verdade, pode perguntar. Eu fiz um curso de capacitação em Libras, justamente porque eu lidei com uma situação em que o requerente, né, surgiu para fazer um procedimento e eu entendi, consegui o contexto, né, do que a pessoa estava querendo, né, porque você foi no meu setor, foi atrás do que, né, do serviço dele, né, mas eu falei, não, vou fazer e é muito importante, né, mas com a falta de prática a gente vai desacostumando, mas eu consigo já assimilar, né, já tem aquela ideia, então assim, enquanto não acontece um curso presencial que seria ótimo aqui, tem muitos online e gratuitos, entendeu? Pra, né, quem se interessar aí fazer, é muito interessante, né? Uma língua a mais, né? Eu até conversei, a secretária de Educação, a Dai, ela também, né, esteve participando com a gente nessas agendas, a secretária de Assistência Social também, elas estão bem empenhadas, porque assim, é igual eu falei, nós estamos no início, mas nem por isso, né, nós temos que correr atrás e ver o que é possível, o que nós precisamos implantar, de que forma nós podemos fazer. Lá nós conhecemos uma central de Libras, que eu gostaria de falar para vocês também. Como que funciona essa central de Libras? Eu achei muito bacana. É um celular, e aí lá em um lugar fica um intérprete. Aí, por exemplo, o surdo ele vai no médico hoje. Quando ele estiver lá no médico, ele vai fazer uma videochamada para o intérprete. E aí o intérprete vai falar, né, ele vai traduzir, né, para o médico o que ele quer, né, o que ele quer falar. E assim, é bem bacana, porque assim, olha para vocês verem esse projeto. É um intérprete e um celular. Então, o surdo ele foi no mercado fazer uma compra. Ele quer falar porque muitas vezes ele tem dificuldade, ele quer comprar alguma coisa e ele não consegue. Ou ele vai ao médico, ele quer falar de uma dor que ele não consegue falar, e muitas vezes o médico não entende. Então ele tem lá um celular e tem esse intérprete lá, e ele vai ligar e o intérprete vai falar. Nossa, né? Que legal. Então assim, nessas viagens que nós
foram esses projetos que nós fomos conhecer, e são coisas que são possíveis, né? Nós não estamos falando de uma realidade tão difícil, nós estamos falando de intérprete de celular, né? Então, assim, são coisas que nós vamos, essas políticas públicas que nós vamos trabalhar, que nós vamos cobrar do poder público, né? Do executivo, dos secretários. A gente já conversou com a secretária de Assistência Social, então nós queremos apresentar esses projetos do que tem e o que é possível no nosso município. A gente tem a possibilidade de fazer isso, mas nós vamos caminhar mais para que cada vez nós conseguimos conquistar mais espaço, que eles consigam estar presentes e que cada vez nós, ouvintes, sejamos mais próximos dos surdos. Nós queremos né, uma sociedade bem próxima, que eles consigam. Para o dia, nós pensamos uma semana, assim, e desses dias nós pensamos em questão de esporte, de jogar, de brincar com eles, né? De que eles tenham esse momento também. Eles gostam muito eu lembrei deles por causa do teatro, porque é uma área que eles gostam bastante. A gente estava falando do teatro e eu fui falar dessa associação, porque eles gostam bastante. Então, englobando toda essa questão de juventude, vocês veem que é amplo. Nós precisamos ainda acelerar mais em políticas voltadas para muitas, né, muito para a juventude e para essas associações, né? Tem uma outra associação também que eu gosto bastante, que sou apoiador. Nós já tivemos projetos lá que é a Associação dos Amigos dos Animais, né? Não sei se vocês conhecem. Sim. Eles fazem, colaboradora. Né? Eles fazem um trabalho lindíssimo, muito né? lindo. Muito lindo. E assim, eu também gosto bastante dessas questões sociais. E nós sabemos que temos muitas demandas, né, na nossa cidade, mas que nós vamos trabalhando aos poucos, juntos, somando. Eu sempre acredito que quando a gente soma, a gente melhora, né? Sim, quando exato. nós sabemos, se a gente olhar para a nossa cidade, nós sabemos que nós temos muitas demandas, né? Mas quando nós somamos, quando nós agimos juntos, quando nós fazemos a nossa parte, cada dia, cada um faz a sua parte, isso pode melhorar a cada dia, né? Sim. Eu ouvia, quando a gente escuta alguma reclamação, e a gente pergunta para a pessoa também, né? Qual a sua sugestão? Sim, né? claro. Porque quando nós estamos vereador, nós estamos representantes das pessoas. Então nós temos que escutar o que as pessoas, o que você pensa sobre isso, o que você quer sobre isso, o que você traz sobre isso, né? Então nós precisamos ouvir o que as pessoas podem colaborar. Todos nós temos alguma coisa a oferecer, ninguém é dono da verdade. Muitas vezes nós achamos que nós estamos certo, mas a gente olha e muitas vezes nós erramos, passamos. Ninguém é dono da verdade, ninguém é dono do saber, porque eu fiz um doutorado. Não, todos os dias nós aprendemos. Eu sempre falo, quando nós chegamos num estabelecimento de saúde, se a mulher, a senhora que é responsável dos serviços gerais, ela não limpar o local, aquele local ele não pode ser usado. Então, olha a importância do trabalho dela, o trabalho dela. E que muitas vezes nós só valorizamos quando nós não encontramos limpo. Exatamente. Mas todos os dias a gente encontra limpo e alguém fez o trabalho e muitas vezes nós nos achamos mais importante porque eu estudei isso ou aquilo. Então, mas nós precisamos valorizar as pessoas, valorizar a pessoa que limpa o ambiente onde nós estamos, cuidar do ambiente onde nós estamos também. Tem uma parte que nós podemos fazer, não é porque tem alguém aqui que limpa, então vou jogar. Não, você, né, precisa se educar, precisa, né, trabalhar também essa questão. Nós vemos essa questão da limpeza, de trabalhar toda essa questão. Faz parte de tudo isso, faz parte de educação pública, né, de conhecer, de saúde pública. Quando nós falamos lá da educação pública, porque eu sempre tive mais oportunidade de estar na saúde, mas agora estando vereadora eu também tenho mais oportunidade e conhecendo a educação, estando mais próximo,
a gente fica apaixonado cada dia mais porque as crianças, elas ensinam muito. Sim. Aquilo que é ensinado lá na escola, elas passam para os pais, Sim. né? Elas trocam, levam esse saber e elas são muito parceiras. A Daiane sempre fala, quer fazer alguma coisa, faça com as crianças lá nas escolas que você... E é assim, eles aprendem, eles nos ensinam, né? E a gente aprende muito também. Então, quando a educação, ela faz a diferença na vida das pessoas. Sim. As pessoas têm oportunidades e nós só vamos conseguir através da educação, através de buscarmos todos os nossos sonhos, né? Em saber, eu falo, por exemplo, eu saí lá no Nova Alvorada, um lugar que eu gosto muito, e sempre busquei a estudar, a buscar, porque é dentro disso que é possível, né? Quando você busca aquilo que você quer, você tem que buscar. É possível, né? Muitas vezes a gente tem que traçar um caminho mais longo. E eu sempre digo para as pessoas que falam assim, mas eu já estou com essa idade e eu gostaria de fazer tal faculdade. É possível, né? Muitas vezes, no momento que ela gostaria de fazer, ela não conseguiu, porque tinha outras prioridades, ou ela casou, ou teve um filho, mas não parou a vida, né? Aí que está iniciando, é possível fazer, é possível caminhar, e a gente tem sempre que acreditar em nós mesmos. Sim. Uhum. Ó, tem vários elogios, né? Inclusive a Thaisa Rocha, ela disse assim, só dizer que amo demais da conta e admiro muito. Thaisa Rocha acho que é a que toca, né? Thaisa Rocha é bem minha amiga, ela toca violão, né? Que legal, eu gosto de ver ela tocando. Ela dá aula também lá no CCI, né? Não sei se vocês sabem, lá tem esse projeto de aula de violão, de teclado também. Nossa, não sabia. Então as crianças estão fazendo, né? São políticas públicas que estão acontecendo, né? E como é bacana, ela gosta muito dessa questão de cantar, de tocar. E esses dias eu já tive a oportunidade de presenciar as crianças tocando, né? Cantando, então é muito bacana. E começa lá, né? Quando eles são pequenos. E muitas vezes a Thaisa mesmo, ela é fruto desse projeto, porque esse projeto tinha lá atrás, né? Então um dia ela foi aluna e hoje ela é professora, né? Ela falou legal. Esses dias, né? Nossa, eu fiz um curso também, acho que é Senai, de automaquiagem. Né? Hoje maquio bem o povo pensa e fiz e amei legal. Demais. São várias coisas que dá pra tem levar, vários, né? Eu lembro, tem uma amiga minha que fez manicure e pedicure. Olha. Sim, com certificado. E tudo isso, muitas vezes assim, você, né, são profissões que você leva para sua com vida, certeza. Né? E todas, a gente tem que lembrar que todas as profissões, elas são importantes, né? É bom quando você tem a oportunidade, porque muitas vezes nós não temos, até pessoas que ela tem uma faculdade, mas de repente no momento ela não tem a possibilidade, né, de encontrar naquele momento. Então, todo trabalho é digno, né? Sim, todo trabalho é digno. Todo trabalho é digno e você precisa fazer da melhor forma possível, porque a gente tem sempre que lembrar que aquilo que a gente traz, o nosso trabalho é ele que traz o sustento para a nossa casa, né? Exatamente. E nós temos que ter essa gratidão. Exato. Teve outra pergunta aqui. Houve irregularidades nos contratos licitatórios das últimas obras iniciadas? Não. Tá tudo ok? Tá tudo ok, porque assim, existia o prefeito Rogério, ele é bem assim, né, bem cauteloso nessas questões burocráticas. Ele está sempre presente e a gente também tem acompanhado, né, toda essa realidade e muitos desses processos que aconteciam, eles foram acompanhados.
esse processo licitatório, ele também é sempre acompanhado pelo processo jurídico, né? Então, assim, e as pessoas também têm a possibilidade. E se houver qualquer, deve ser denunciado. Com se certeza. existir, a gente sempre fala, nós estamos aí. Se você também tem dúvida, toda pessoa ela pode denunciar. O Ministério Público está aí, né? Eu sempre falo para as pessoas, nos trazem. Se tem dúvida, as pessoas precisam vir. Sim, Olha, eu tenho dúvida em tal processo licitatório. Sim. Então eu venho, busco a informação, pode ir na gente, né? Querer buscar a resposta certinha. E se mesmo assim acha, pode-se fazer a denúncia. O Ministério Público está aí para isso, né? Então as pessoas, eu sempre falo, se você acha que alguma coisa ela está errada, independente de quem esteja, elas devem ser denunciadas, seja qualquer coisa. As pessoas não precisam ter medo nem vergonha de denunciar, né? Mas tudo que a gente tem acompanhado não existe. Eu, graças a Deus, assim, estou muito feliz por tudo que tem acontecido em Comodoro, né? Porque hoje a gente vê uma transparência. Nós sabemos que as coisas elas não são fáceis. Tem muitas coisas, né, que a gente gostaria que já tivesse acontecido, mas o processo ele é bem burocrático, né? Quem trabalha no poder público sabe. É diferente de quando eu trabalho em um privado, que eu falo, eu quero comprar tal coisa. Igual na minha casa, eu quero comprar alguma coisa, eu vou lá e pego o dinheiro e compro. Já, fácil, né? Quando se trata de poder público, não. É licitação e ela precisa ser avaliada, né? Se está legal. Então, ela precisa passar por um processo jurídico, ser acompanhado. Então, é nesse sentido que precisa ser trabalhado. Mas o que eu deixo para as pessoas teve dúvida, nos procura, eu estou à disposição. Não acha, né, que a gente, Ministério Público está aí, né? Eu tenho dúvida de alguma coisa, eu tenho provas de alguma coisa, eu vou lá no Ministério Público, eu denuncio, porque faz parte, né? Sim. Mas assim, do que eu tenho conhecimento, não, né? Tudo aquilo que a gente tem buscado e acompanhado, a gente vê uma grande transparência nessa gestão, a gente vê uma grande responsabilidade nessa gestão e uma grande confiança, né? Eu penso assim, que nós estamos assim num momento de bastante confiança, que nós vamos ter dias melhores. Eu não gosto dessas coisas negativas, quando a gente começa, né, trazer umas coisas negativas para tem pessoas assim que elas trazem, eu sempre falo, eu não pego aquilo que não é para se falou. E eu acho, né, a gente não pega porque isso nos faz mal até, né? Então, assim, o que a gente tem que buscar? Energias boas, coisas boas, acreditar. E a gente tem que cobrar. Eu gosto das pessoas e eu sempre falo, vocês precisam cobrar, vocês precisam participar. Lá na Câmara, um exemplo. Nós precisamos ser cobrados. Nós somos eleitos para isso. Exatamente. As pessoas, elas têm direito de nos cobrar, de cobrar respostas da gente, de participar das sessões. Muitas vezes a gente vê assim, não há uma grande participação. Sabe quando há uma participação, quando fala assim, olha, hoje vai ter uma votação polêmica. O que eles esperam entre a gente é que há uma discussão entre os vereadores, né? Então, então, assim, eu sempre falo assim, olha, ali nós estamos para discutir e nós pensamos diferentes mesmo, né? Mas, assim, para discutir, nós somos eleitos para discutir os projetos, não coisas pessoais, briguinhas pessoais nossas, desnecessário, né? Desnecessário. E muitas vezes as pessoas, elas esperam isso da gente, que a gente esteja ali, né? Assim, tô falando de uma minoria, porque a grande maioria, e isso é que nos levanta, que nos alegra, não. Eles esperam que a gente esteja ali mesmo para representar e para discutir projetos, votar projetos de leis, estar aí. Nós estamos num tempo vereador, porque vereador não é profissão, né? Estar. Hoje eu estou vereador, né? Então, a minha profissão é enfermeira, psicólogo, isso sim é minha. Mas eu estou, né, nesse tempo, nesse período, e me coloco à disposição em qualquer dúvida que as pessoas...
Eu sempre falo, não tenha cerimônia de falar comigo. Me encontre em qualquer lugar, na igreja, aí na saúde, lá na Câmara, na rua. Eu gosto bastante de festa, na festa. Ai, né? Então, eu sempre falo para as pessoas, não tenha cerimônia de falar comigo, né? Nada mudou, hoje eu só estou vereador, mas eu falo para os meninos, eu mesmo estou nos mesmos lugares. Ah, você está onde? Nos mesmos lugares que eu ia sempre. Sim. E você quer o telefone? Não, pode falar. Tem projeto de asfaltamento para o bairro Jardim Mato Grosso? Então, quando a gente fala dessa questão assim, dos projetos de asfalto, nós estamos falando assim, é uma questão do executivo em si, né? Nós sabemos que tem bastante, nós estamos atrasados de asfalto há muito tempo, né? Então, o que nós podemos dar a essa resposta? Existe um trabalho sendo feito, o executivo ele quer organizar uma equipe de fazer asfalto, porque não é só o Jardim Mato Grosso, mas enfim, todos, né? Não estou desmerecendo. Todos nós merecemos ter asfalto. Então, o que precisa ser feito? Existe uma política para que existe uma equipe, igual como que aconteceu lá em Campo de Julho. Por que eles têm bastante asfalto? Porque uma equipe própria do município, uma equipe capacitada, ela começou a fazer asfalto, né? E nós vemos assim, aqui em Comodoro iniciou, sim, um trabalho. Nós sabemos que isso tem bastante, é uma necessidade, porque Comodoro ficou muito atrasado, né? Nós não estamos aqui para falar de A ou de B, mas no contexto geral ficou muito atrasado. A cidade ela foi crescendo, desenvolvendo, mas ela não foi estruturada, né? Então hoje nós temos bastante demandas para serem feitas e nós queremos e cobramos sempre, né, do poder público para que isso possa acontecer, para que esse asfalto possa acontecer. Nós sabemos de alguns bairros, né, que já tem esse projeto, mas ele precisa ser estendido, né, para todos. Né? Eu não vou aqui afirmar, olha, no próximo ano, porque eu não estou aqui para... Mas o que eu digo do nosso comprometimento é de cobrar a gestão, e no que nós temos sempre conversado o prefeito ele espera e trabalha para que o nosso município, cada dia, ele tenha mais. Eu até gostaria de falar de um assunto que é meio polêmico, que quando a gente votou o IPTU, né? Eu fui um dos que fui favorável, com muita tranquilidade. Por que eu fui favorável, né? Em votar? Porque nós vemos, assim, uma cidade que sempre existiu uma politicagem. E que muitas vezes, é aquilo que eu falei, quando você ocupa um cargo, você tem que ter o seu posicionamento. Eu respeito meus colegas que tiveram um posicionamento diferente, mas eu tive o meu posicionamento em olhar na nossa realidade, de que forma era feito, de como era arrecadado e do que precisa. Muitas vezes nós queremos uma cidade melhor, mas cada um de nós temos que pagar o nosso preço, né? Então, assim, e aí a sociedade ela precisa nos cobrar. Esse dinheiro está indo para onde? Aí entra a sociedade, que precisa nos cobrar. Foi bem alto, né? Aí precisa. Então, por quê? Porque nunca houve uma atualização de uma forma correta. Entenderam isso, né? Então, assim, a gente sabe, só que, como eu disse, sempre que tiverem alguma dúvida, nos perguntam por que se posicionou dessa forma. Porque eu sou muito tranquilo em falar em qualquer assunto, tem que né? ser, exatamente. Nunca que tiver qualquer projeto lá que eu votar, as pessoas, nunca que eu vou votar nenhum projeto que eu não acredito, né? Mas aquilo que eu acredito, e eu fui eleito para isso, e muitas vezes para as coisas acontecer, nós precisamos nos posicionar. Exatamente. Porque senão eu sempre vou ficar falando assim, coisas bonitas, mas não a real. Então, nós precisamos nos posicionar, precisamos cobrar, precisamos estar a par, precisamos participar, né, de toda a demanda do município e sempre saber que nós podemos dar o nosso melhor. E é aquilo que eu falei, os erros deles acontecem, muitas vezes as pessoas falam de uma forma que muitas vezes, eu sempre falo assim, eu não gosto de participar
desses grupos da cidade polêmica. Eu gosto de falar frente a frente, É melhor, de você né? explicar, de você conversar. Até porque eu acredito que o respeito ele deve estar assim. Você pode falar, Paulo, olha, eu não concordei com tal posicionamento seu, mas nem por isso você tem o direito de me defamar Exato. como pessoa, de falar outra coisa. Você tem o direito de ir lá e falar, Paulo, olha, eu não concordei com esse ou com aquele posicionamento que você Exato. tem. Mas as pessoas, muitas vezes, elas criam uma situação assim, de desrespeito, né, do ser humano. E eu falo assim, nós moramos numa cidade tão pequena que a gente se encontra no mercado, Exato. que a gente se encontra na igreja. Eu sempre procuro trazer essa tranquilidade, essa paz. Eu falo, ó, você pode não, e eu posso também não concordar com o que você está falando, mas eu te respeito como pessoa. Exatamente. Né, Tem que haver o e, respeito. e essa discussão de pensamentos e projetos, elas devem acontecer. Eu não devo falar amém para tudo. Nem mesmo. Né? Não, nem. eu tenho que buscar. E eu Tem tenho que ter o seu ponto de tem vista, que ser né? o ponto de vista, porque senão, assim, eu seria só mais um. Né? Se a gente entra lá e a gente fala assim, a gente não tem o nosso posicionamento, o nosso pensamento, e se posicionar naquilo que a gente acredita, para o município, eu não veria objetivo de eu estar lá, né? Então, em todos os lugares que eu vou, eu sempre peço para que, primeiramente, Deus me dê sabedoria e que eu possa cada dia mais se capacitar, aprender a ouvir o outro, né? Para que a gente possa buscar. Verdade. Quais são os maiores desafios dentro da política para você? Os desafios, então, eu acredito assim, estando vereador e podendo ver toda essa realidade, eu vejo assim, algumas coisas que muitas vezes a gente está limitado, que a gente gostaria de fazer e muitas vezes a gente é limitado a isso. Entendi. Também outros desafios nessas questões da política pública é aquilo que a gente olha e a gente escuta algumas coisas que elas não vai ao encontro do que a gente acredita, do que a gente busca, entendeu? E dentro disso, alguns comentários, né, desnecessários, as pessoas não conhecerem qual é o seu papel, o que você, para que você foi eleito, dentro disso, buscar a saber que tem dias que algumas coisas que desanimam, muitas vezes assim, você escuta cada coisa, cada comentário, só que eu não me apego nisso, né? Eu me apego sempre naquilo que está acontecendo, naquilo que precisa ser feito e naquilo que eu consigo fazer. Eu não sofro com aquilo que eu não consigo fazer. Legal. Porque senão eu não vou... Eu sempre procuro assim. É meu papel? É possível de eu fazer? Porque a gente, quando nós estamos vereador, nós escutamos muita realidade. Mas tem realidades que não são nossas. A gente até gostaria, mas fogem. Um exemplo, por exemplo, assim, a gente escuta bastante questão de doações, né? Eu sempre falo, aquilo que eu sempre fiz e que eu gostava de fazer, que é lá a minha boa ação e que todos os cristãos fazem, a gente faz lá no nosso silêncio, né? Mas, assim, as pessoas, muitas vezes, elas não entendem, né? Elas acham que quando você ocupa um cargo... Você é obrigado a Você fazer. é obrigado, e isso não é a nossa função, nem o nosso papel, né? Então, aí, muitas vezes, as pessoas, elas confundem, só que eu sempre procuro explicar para as pessoas qual é o meu papel aqui. Então, esses desafios do dia a dia, muitas vezes, né? De ser entendido e muitas vezes da forma como foram conduzidas algumas coisas. Sim. Muitas vezes existia uma politicagem e eles entendem que aquela politicagem é o papel do vereador e não é. Sim. Então, esse é um desafio. Em Comodoro é um desafio fazer com que as pessoas elas entendam. Quebrar paradigmas, elas né? entendem isso. Porque senão elas acham que você tem um papel que não é seu. Sim. Né? Então,
todos nós, onde nós estamos, nós temos que saber onde nós estamos e qual é o nosso papel. Exatamente. Porque senão a gente também, nós nos perdemos, né? Quando a gente a gente ocupa um lugar, um cargo, ou em qualquer lugar que eu não saiba, né? Qual é o meu papel aqui, né? E qual é o meu papel aqui? Eu não vou saber, né? E aí as pessoas, então, elas precisam entender. E muitas vezes, assim, a gente tem uma cultura, e isso não é só acomodado no Brasil, porque a gente vê, muitas vezes, essa politicagem e a gente engloba todas as pessoas, né? Sim. A gente engloba, e aí a gente, muitas vezes, tudo que não dá certo, a gente cobra do primeiro, ou xinga o primeiro, Sim, né? que aparecer ali. É o primeiro que aparecer, né? Frequente. Entendi. Não sei se eu respondi. Respondeu? Respondeu? Isso, deixou claro. Excelentemente. O que te fez almejar o cargo de vereador? Então, eu sempre, o que me fez pensar nisso foi a questão de gostar de políticas públicas, acompanhar na saúde, em outros lugares que eu estava, e ver que muitas coisas precisam de projetos. Já teve algumas coisas que eu olhava lá na saúde e eu gostaria de um dia ver isso acontecer, e eu já pude votar esse projeto e isso me alegrou muito. Legal. Né? Porque assim, é igual aquilo. Então, onde você está e qual é o seu papel? Então, olhando para essa realidade de enxergar a questão das políticas públicas, de gostar de políticas públicas, e saber, e acreditar, e estudar, né, que estando vereador eu poderia ir mais além um pouco, né? Não é que o vereador, você fala. Tudo, né? Não, porque ali é o seu papel, né? Você vai. Então, assim, isso que me fez, né, olhando a realidade do nosso município. E uma outra coisa também, a gente sempre cobra que a gente quer alguma coisa, mas muitas vezes a gente não se coloca à disposição, né? Então, isso também faz. Então, a partir do momento que eu, como pessoa, eu cobro, mas algum dia eu me coloquei à disposição, a gente gostaria que tal coisa, mas acontecesse. Então, se coloque à disposição também, em olhar nesse cenário de Comodoro, de como eu olhava as situações e falar, eu gostaria de estar ali, né, por acreditar, e também por acreditar no projeto que tinha, né? Eu fui eleito, estou caminhando junto com a gestão, acredito. Então, olhar o projeto que tinha para essa cidade e o projeto que tem, os enfrentamentos que nós precisamos fazer todos os dias, o posicionamento que nós temos que ter todos os dias, né? Em acreditar em tudo isso. Então, toda essa reflexão me fez pensar. Eu gostaria de estar, vou colocar o meu nome à disposição, porque também é um desafio, né? Você colocar o seu nome, eu falo principalmente para vereador, porque é aquela coisa, para prefeito você decide em quem você vai votar logo no princípio. Entrou A ou B. Agora, vereadores, não, tem aquele outro, vários. Aí aparece um mais próximo. Então, assim, a gente fala, é um voto bem, né? Tem que ser bem pensadinho. Bem pensadinho. E nós precisamos olhar, né, num contexto geral, e a cada dia, e ser bem, porque assim, como nós vimos, tinham muitos nomes muito bacana, né? Sim. Foram apresentados bastante nomes, e decidir entre esses, né? E para vereador é só um voto, então a gente tem que olhar. Olha, muitas vezes a gente olha, né? Olha, eu gostaria de votar nesse, mas eu também gostaria de votar. A gente né? E nós precisamos ter esse posicionamento. Sim. Sua visão mudou? Sua visão de político mudou depois que entrou na política? Se a minha visão mudou? Isso. Olha, de político mudou em relação... É assim, o que eu estudei, né, algumas coisas antes. Claro que a gente aprende todos os dias, né? Então, assim, algumas coisas eu aprendi mais estando, né, buscando. Mas, assim, era aquilo, eu sempre falo assim, a saúde,
eu sempre estive bastante na questão da gestão da saúde. Então, alguns processos, eu já era de conhecimento, já conhecia bastante dessas questões de políticas públicas, né? Mas sempre a gente também tem um olhar de como isso acontece internamente, de como acontece a questão dos projetos, das votações em si. A gente aprende mais, né? Todos os dias a gente aprende. Então, sim, algumas coisas eu aprendi a mais, mas não que mudou a visão de que era uma coisa que eu não imaginava, já era aquilo que eu imaginava. Eu digo que eu aprendo todos os dias, porque estar vereador também não é fácil. Existem projetos, existem coisas que a gente precisa conhecer, que nós precisamos buscar. Nós precisamos conhecer, por exemplo, né, deputados, que está buscando coisas para o município, está conhecendo como que acontece esse cenário também, né? Não só no município, mas como que acontece esse cenário no estado, no país. Então, esse contexto eu aprendo todos os dias, né? Então, se falar que mudou esse conhecimento, mas não mudou de nada que eu acreditava e agora você não acredita mais. Não, eu acredito. Os objetivos que eu entrei lá pensando, hoje eu penso da mesma maneira. Porque eu não entrei lá pensando assim, olha, eu vou... E nem as pessoas que me acompanharam no processo eleitoral, eu não saí por aí fazendo promessas, porque isso não é o papel do vereador, né? E nem, então, sempre eu disse para as pessoas, eu vou ter os meus pés no chão, eu vou aprender todos os dias. E aquilo que as pessoas me perguntam, que eu não sei, eu tenho a honestidade de dizer para ele, olha, no momento eu não sei, mas eu vou buscar a resposta, vou buscar estudar, ou vou buscar essa resposta onde que for e vou trazer. Então, a gente aprende todos os dias, né? Então, muitas vezes muda nesse contexto de aprender. Mas não daquilo que eu acreditava, daquela pessoa que eu era, nada disso mudou. Eu continuo Sua com essência é a mesma, as minhas mesmas essências. Algumas pessoas diziam assim para mim, Paulo, o que a gente espera de você é que você não perca a sua essência de quem você era, de quem você... E todos os dias a gente precisa, eu digo para mim mesmo, todos os dias eu coloco meus pés no chão, né, e repito para mim mesmo quem eu sou, da onde eu vim, e que eu preciso, né, e quais são as minhas essências, porque nós precisamos, independente de onde nós estamos, nós não podemos perder a nossa essência de vida. Verdade. Uma pessoa fez uma pergunta um pouco mais íntima. Teve várias perguntas, só que assim, algumas são com o mesmo propósito. Repetido, né? Quem é o seu melhor amigo? Ele falou até, eu vou ficar chateada se não fazer a pergunta. Fazer essa pergunta. Quem é? Mas você vai conhecer. Quem é melhor amigo? Quem é o melhor amigo dele? É a pergunta. Tá. Nossa, cuidado. Foi engraçado. Comprometedor, né? Eu não tenho assim eu não tenho assim um melhor amigo, né? Os meninos sempre miram que eu tenho vários. Tenho várias pessoas que eu considero mesmo como amigo, né? A gente tem colegas, conhecidos, mas eu, graças a Deus, assim, eu tenho bastante pessoas que são amigo mesmo, que eu posso partilhar a minha vida, que eu posso escutar. E graças a Deus, assim, sou feliz em ter bastante amigos. E assim, não consigo definir aquele melhor, né? Então, próximo, né? Não vai se comprometer. Estão querendo que eu me comprometa. Soube se sair muito bem. Mas assim, são bastante pessoas e esses amigos, a amizade, né, é uma coisa muito verdadeira que nos fortalece todos os dias. Eu já passei situações muito difíceis e pude contar com um amigo. A melhor coisa é aquele dia que você não está bem, você pega o seu celular e você fala assim, eu posso ligar para fulano, eu posso ser quem eu sou na frente de fulano, na frente dessa pessoa eu posso chorar, eu posso falar as minhas dificuldades. Uma das coisas que a gente tem dificuldade de falar, né? Eu posso falar minhas fraquezas, os meus erros, os meus defeitos. Essa pessoa, ela tem a liberdade de apontar os meus erros e olhar para você e falar, olha, Paulo, nesse momento você fez isso, né? Que eu acredito que não seja certo.
e a gente poder escutar e dialogar e conversar. Legal. E a amizade, se a gente olhar, ela é bíblica, né? Sim. Né? Amigos mais chegados que irmãos. E é verdade isso, né? Porque assim, nada melhor que a gente se sentir amado, né? Verdade. Aquele dia que a gente não está bem, e tem pessoas que elas nos olham e elas falam, você não está bem, você quer falar, você não quer falar. Exato. E é muito bom, né? A gente ouvir, a gente poder conversar, a gente poder dialogar. E a amizade é um presente de Deus. Sim. Eu falo assim que a amizade Deus deixou para nós, né? Porque eu acredito muito num Deus. Ele é soberano, mas ele está todos os dias próximo. Com certeza. Eu vejo Deus em cada pequena coisa que acontece, né? Numa atitude das pessoas, numa coisa que acontece e você olha assim e fala, nossa, graças a Deus. Porque foi Deus que fez, né? Sim. E a amizade foi um presente de Deus deixado para nós, porque Deus sabe que aquele dia, se ele não tiver aquela amizade, se ele não tiver aquela conversa, muitas vezes a gente não consegue superar, né? E o amigo, ele é um presente de Deus na nossa vida. Verdade. E eu tenho verdadeiros amigos, não vou falar o nome, né? Porque depois ele vai falar, né? Mas assim, graças a Deus eu tenho verdadeiros amigos que eu posso dizer que são amigos e irmãos, que eu partilhei, que a gente já pôde chorar, se alegrar. E o nosso amigo é aquele que, quando acontece alguma coisa na nossa vida, ele se alegra com a gente. Uau! Né? Porque assim, os nossos verdadeiros amigos, eles se alegram quando Sim. acontece. E como é gostoso quando acontece alguma coisa na sua vida que você fala, eu quero partilhar com alguém, e aí você olha na expressão daquela pessoa e você vê, né, que a felicidade sua também é a felicidade dela, que a sua conquista, e em várias conquistas que eu passei na minha vida, eu pude ter pessoas do lado e ver naquela pessoa a felicidade. Legal. Né? Então isso é muito importante. Sim. E a amizade é tudo na nossa vida, né? Com certeza. Verdade. Paulo, muito obrigada. Foi um bate-papo muito bom, muito interessante. Tem alguma coisa que você gostaria de falar para a população? Alguma frase, alguma coisa que você leva consigo sempre? Então, assim, eu gostaria só de agradecer, né, primeiramente a vocês, agradecer a todas as pessoas, né, que vão acompanhar, né, que estão nos acompanhando, e dizer assim, que tudo é possível, né, nós precisamos acreditar na gente mesmo, como nós falamos várias vezes, precisamos acreditar em nós, precisamos buscar o melhor cada dia, e a cada dia eu posso ser melhor. Então, sim, eu queria deixar, né, que olhem para o nosso dia de hoje. E depois de olharmos para o nosso dia, nós avaliarmos e falar, como foi o meu dia de hoje? O que eu fiz que eu acho que não foi tão bacana, tão legal. Então, eu preciso melhorar. Eu acredito, eu não acredito assim em mudanças repentinas, mas eu acredito que as nossas mudanças, ela acontece todos os dias. Sim. Todos os dias eu posso ser melhor. Todos os dias eu posso olhar e falar assim, hoje eu fui desse jeito, mas amanhã eu vou corrigir isso, eu preciso e eu vou estar melhor. Então, era isso, né? E dizer que foi muito agradável, né? Vocês não foi passando, né? Eu falo bastante, quase não deixei vocês falarem, né? Mas foi muito gostoso. Que legal. E eu parabéns, tá? Parabéns a vocês por essa iniciativa. Legal. E a gente vai ver, mas já vi, né, os colegas que estiveram antes. E sim, quantas pessoas bacanas que estiveram, quantos conteúdos, né? Isso é muito importante para nossa cidade, né? De sim, coisas assim. Comodoro tem muito a oferecer. Tem muito a oferecer e como é bacana a gente conhecer as pessoas de Comodoro, né? Exatamente. Então é muito bacana essa iniciativa de vocês. Parabéns, continuem. Tem muitas pessoas, né, que precisam vir aqui falar. A gente aprende com cada pessoa, conhece, né? E parabéns mesmo. E saio feliz daqui hoje. Muito obrigada. Gente, nós ficamos muito felizes. Pode falar, não só ia finalizar, você quer finalizar hoje? Vou finalizar. Finaliza. Gente, muito obrigada por estar nos acompanhando.
Muito obrigada, Paulo, por você ter se disponibilizado para estar aqui. Querendo ou não, é um tempinho que ele gasta, né? Que ele poderia estar descansando, mas ele veio falar com a gente. Muito obrigada mesmo. Gente, ó, um beijo. Beijo, tchau, gente.